Bom, eu vou explicar um pouco o que aconteceu na pandemia do Covid-19 aqui no Brasil e a proposta que eu acredito que seria a mais correta para poder enfrentar a crise. Pois bem, o que aconteceu foi o seguinte: a gente tem aqui a capacidade do nosso sistema de saúde, aqui a demanda, essa linha aqui é a demanda do sistema de saúde, e aqui a demanda conforme o coronavírus vai se evoluindo. O que aconteceu no Brasil foi que a redução dessa demanda aqui, cirurgias eletivas, agendamentos diversos, enfim, tudo isso foi feito de maneira organizada e a gente teve essa redução dessa demanda. Entretanto, a quarentena desorganizada e prematura fez com que a evolução do Covid-19 no Brasil ocorresse dessa forma aqui. Então a gente teve esse período aqui, ó. Esse período aqui, essa área aqui, de ociosidade. Ou seja, tinha capacidade para atender gente, para salvar gente, e não foi feito. A proposta que eu considero que seria a mais interessante seria, juntamente com a redução dessas cirurgias eletivas, desse agendamento de cirurgias, desses tratamentos que vinham ocorrendo, do atendimento em consultório, juntamente com essa redução, a gente não tivesse o início tão precoce da quarentena. Então o vírus evoluiria dessa forma. E aí, quando ele chegasse numa região próxima da capacidade do sistema, a gente decretaria o que a gente chama de isolamento social organizado. Esse isolamento social organizado, bem diferente do que foi feito no Brasil, ele tem como intenção principal reduzir o pico da fase exponencial da infecção. Junto com isso daqui, deveria ter sido feito também o aumento da capacidade. Então a gente teria uma curva muito mais próxima do ideal. E de que forma que eu acho que deveria ter sido feito essa antecipação? No Brasil, a gente, 15 dias antes do início da infecção efetiva, né, a gente já decretou quarentena. Pois bem, voltando aqui, então o que eu acredito que deveria ter sido feito? Essas cirurgias eletivas, esse agendamento de consultas e tudo mais, eu acho que poderia ter sido reduzido conforme foi, juntamente com uma atuação de ampliação da capacidade do sistema de atendimento, do sistema de saúde. E aí é o início dessa fase exponencial, que no Brasil ela foi postergada. Eu acredito que os 15 primeiros dias não era necessário a quarentena. Então a gente teria um pico já no começo, a gente teria a antecipação daquela fase exponencial vista lá atrás. Essa fase a gente teria a antecipação desse início de curva aqui para cá. Então a gente teria algo desse tipo aqui, ó. Aí, faltando algum tempo por conta da inércia do vírus, que ainda era desconhecida naquela época, né? Hoje eu já li vários artigos, falam aí na faixa de 10, 12, 14, 16 dias aí de incubação. Então faltando lá 10, 12 dias por conta da inércia, né, do sistema, a gente estimularia o aumento. E aqui a gente estimularia o quê? Um isolamento social organizado. Então isso atenuaria o desenvolvimento dessa curva. Ela não seria uma exponencial como visto anteriormente, ela seria algo desse tipo aqui. Você reduziria o ponto alto dessa fase exponencial. Então você teria o achatamento dela nesse sentido. Então você teria algo desse tipo aqui. E aí, nesse topo aqui, quando você começa a ter muita gente infestada, como você achatou o início dessa curva antecipando ela, você teria aqui já pessoas curadas. Então essas pessoas que foram infestadas aqui no começo, elas já não teriam mais a doença. Então elas já seriam o carro-frente de combate, o carro de frente de combate. Então essas pessoas já não teriam mais a infecção. E aqui a gente estaria dentro da condição de atendimento. Então aí sim você teria uma organização melhor do sistema de saúde.
você poderia ter um atendimento em acordo com a demanda e certamente você atenuaria muito o número de óbitos. E aí, gradativamente, conforme essa curva obviamente tende a se dissipar, gradativamente isso daqui poderia ter sido feito. Você poderia estar novamente aumentando essa curva para voltar à normalidade. Então você teria uma ociosidade muito pequena, uma ociosidade do sistema de saúde muito pequena. Aí você fala assim, não, no sistema de saúde brasileiro não tem ociosidade. Nesse período aqui teve sim. Inclusive eu li recentemente aí reportagens que o percentual de UTIs cheias era na faixa de 50%, 60%. Ou seja, a gente teve sim uma ociosidade de pessoas que poderiam estar sendo atendidas e que não foram atendidas e que podem ter piorado o quadro das doenças que elas tinham. Então, a ideia aqui é propor o seguinte: a preparação, aqueles 15 primeiros dias iniciais que a gente fez quarentena sem ter motivo, a gente tinha que preparar o sistema. Como preparar? Estimular a indústria farmacêutica, estimular as indústrias os hospitais para poder receber o coronavírus, a indústria farmacêutica para produzir insumos para combater o coronavírus. A gente teria 15 dias para poder preparar isso. O povo todo trabalhando em função de uma pandemia que estava chegando e que era inevitável que chegasse. Aqui, depois, um isolamento social organizado. O que é esse isolamento social organizado? É bem diferente da quarentena que foi feita no Brasil. O isolamento social organizado quer dizer o seguinte: uma parte da população fica em casa, principalmente a classe de risco, fica em casa, em isolamento de fato organizado. A parte que produz o país, que produz os insumos para combater, que produz medicamento, que produz insumos para sanitização e higienização, essa parte tinha que estar trabalhando. Essa sanitização e higiene deveria ter sido promovida. O que é isso? As prefeituras incentivarem a população a se higienizar, os pontos de ônibus, os próprios ônibus, os postos de saúde, UTIs, hospitais, farmácias, tudo isso daí que tem muito fluxo de pessoas, deveria ter sido sanitizado. Em concomitância, investimentos em vacina, que a gente sabe que um fato novo poderia atenuar. Então esse fato novo poderia ter sido uma vacina ou um tratamento comprovado. Isso eu acho que está sendo feito pela comunidade internacional. No Brasil a gente sabe que as coisas são mais difíceis, mas acredito que dentro das possibilidades também está sendo feito. E essas medidas, elas estimulariam o quê? Uma redução no impacto econômico, porque a gente ficou 15 dias em quarentena desorganizada, e um aumento do potencial de combate à epidemia. Isso daqui eu acho que seria o principal. Assim a gente poderia poupar vidas. Entende? Esse isolamento social organizado aqui chama a atenção que, da maneira que foi no Brasil, uma quarentena desorganizada, bagunçada, falando para as pessoas ficarem em casa, isso aqui tem um impacto muito pequeno. Por quê? Porque a maioria da população vive em cidades de 100, 150 até 200 mil habitantes. E, inevitavelmente, essas cidades sempre têm mercados que são referência, que 30%, 25%, 30%, 40% da população tende a fazer suas compras nesses mercados. Farmácias grandes, as grandes redes de farmácia respondem aí por 25%, 30% das compras da cidade. E isso concentrado em locais que tem uma população significativa. Então você tem esse isolamento social desorganizado da maneira que foi feita. Na verdade, você estimulava as pessoas a se encontrarem nesses locais. Por quê? Porque você tinha uma grande rede de supermercado, por exemplo, em que as pessoas iam para lá. Já o isolamento social organizado estimula o quê? A redução do encontro dessas pessoas. Então a probabilidade da doença se expandir é menor. Junto com hábitos de higiene estimulados pela mídia, pela população, pelo próprio povo, né? Você reduziria a probabilidade dessa infecção se propagar. Então, essas medidas aqui, em conjunto,
contribuiriam para uma situação muito melhor do que a atual. E já disse aí o próprio ministro da Saúde, o Mandetta já disse, a quarentena do Brasil ela foi muito prematura e desorganizada. O Brasil não pode continuar pecando nessa desorganização. A quarentena do Brasil ela foi prematura e desorganizada. Bom, essa minha, na verdade isso daqui não é uma teoria, eu acho que é mais um plano de atuação, né? A gente vê na engenharia que os planos de atuação tendem a salvar vidas, né? Então eu acho que essa minha proposta de antecipar o início da fase exponencial e atenuar o topo da fase exponencial, propondo um isolamento social organizado. A ideia é a gente diminuir esse pico aqui, antecipar isso aqui e postergar isso aqui, achatando a curva, para que as pessoas e junto com isso aumentar a capacidade do sistema de saúde. Então acredito que esse plano de atuação aqui poderia salvar vidas, porque o que a mídia faz hoje é espalhar o pânico. E a gente sabe que o pânico faz com que as pessoas não atuem de maneira racional, as pessoas atuem de maneira impulsiva. Isso é rentável para a mídia, mas isso não é bom para o povo. Bom, por fim, eu vou deixar uma mensagem aí, vou deixar um vídeo aí, uma simulação que foi feita, que muitos dos pontos que eu aponto aqui como ideais, na minha proposta de atuação, elas foram simuladas. E você vai ver que as minhas propostas, invariavelmente, apresentaram resultados melhores do que o resultado atual. Então é isso aí.